Evidentemente que os defeitos não se cingem somente à inexistência, nulidade e anulabilidade, mas seria impossível, em uma hora, com toda a minha experiência de 35 anos de magistério, falar sobre erro, dolo, coação, simulação e fraude. Isso é impossível, isso teria que ter mais uma hora. Mas, antes de começar a falar sobre a inexistência, nulidade e anulabilidade, eu vou falar 3 ou 4 minutos dos outros defeitos, para as pessoas terem uma noção da extensão dessa matéria no Código Civil. O Código de 2002, em apertada síntese, ele deslocou o Instituto da Simulação como se fosse ato nulo e não simplesmente anulável. Então, o Código de 16, eu já estou dizendo direto porque estou falando para advogados, não vou dar aula aqui de direito civil, não vou falar de conceito. Então, isso é um pressuposto que o senhor já saiba. Então, na realidade, o Código de 2002, e foi a grande inovação, deslocou a simulação como ato nulo e não anulável. Portanto, mudava até o prazo de prescrição ou decadência para se pleitear a anulação. As novidades do Código Civil de 2002 foram 2 institutos novos, o Instituto da Lesão e o Instituto do Estado de Perigo, coisa que não havia no Código 16. De grande importância esses 2 institutos, porque a lesão tem muito a ver com outro instituto novo do Código Civil, que é o enriquecimento sem causa. É onde, lapidarmente, Orlando Gomes diz que dá-se o enriquecimento sem causa quando há enriquecimento de alguém, empobrecimento de outro, sem justa causa e sem nexo causal. Então, se eu vou ao banco e vejo que tem depositado na minha conta 10 milhões, que eu sempre não são meus, eu não posso depositar, não posso aplicar, e depois dizer para o banco, já está aplicado, dizer porque é meu. Não tem causa, eu tenho que devolver. Isso é enriquecimento sem causa. Numa desapropriação, onde eu sei que o imóvel vale 10 milhões, eu não posso corromper um perito e falar, você vai avaliar por 100 milhões. Tem causa. Diferentemente da avaliação da propriedade. Se eu comprei por 1 milhão e dei sorte que lá vai passar uma avenida, aquele 1 milhão, se passar 10, houve causa. Então, não houve enriquecimento sem causa. Quer dizer, eu comprei por 10, por 1, e dei sorte de valorizar 10 vezes, eu ganhei em um ano, como se estivesse jogando na Bolsa de Valores. Então, aí houve causa. O que não pode é haver sem causa. Então, na realidade, está intimamente ligado à lesão com o enriquecimento sem causa. Senão, eu vou pegar uma velhinha de 95 anos, e vou comprar um apartamento no Jardins, que eu sei que vale 2 milhões, e vou pagar 200 mil reais, porque ela se atrapalha com a moeda. Aí ela morre. Os vendedores falam, mamãe vendeu por 200, uma coisa que vale 2 milhões. Então o Código Civil dá a resposta, dizendo o seguinte, não precisa anular, desde que o comprador complete o preço da coisa. Isso é um enriquecimento sem causa, que o Código já prevê lá no artigo 884 a 886. Então, louva-se o legislador ter colocado já esse capítulo de enriquecimento sem causa no seu texto. Quanto ao erro, estou vendo que eu estou conseguindo em 3 ou 4 minutos dar uma pincelada geral para entrar no tema, no âmbito da inexistência, nulidade e anulabilidade. Quanto ao erro, o que quer dizer erro? Consiste em ver o que é verdadeiro, o que é falso e vice-versa. Esse conceito do erro antiquíssimo, vem das fontes do direito romano, foi muito desenvolvido no século XVI por dois comentadores franceses que escreviam em latim, o Jácio e Donello, os 2 opositores que escreveram no século XVI. E quando eles comentaram as institutas de Justiniano e todo o direito romano clássico, eles diziam exatamente isso. E Orlando Gomes, transportando para o direito brasileiro, no Código 16, diz o seguinte, o que quer dizer erro? Consiste em afirmar o que é falso, o que é verdadeiro e vice-versa. Então, o erro na doutrina brasileira, oriunda do direito romano, era o erro in corpore, erro em persona, erro em negócio. Por exemplo, eu penso que estou vendendo, estou doando. Ou então eu penso que estou comprando um candelabro de prata, ele é prateado. Eu penso que estou comprando uma estátua de marfim e é de osso. Isso é erro. O dolo é aquela maquinação, dolos bônus e dolos malos. Na realidade, quando há o quê? A omissão. O vendedor que omite as qualidades e os defeitos do produto. Quem cuida muito bem disso, na doutrina portuguesa, é o Manuel Domingos de Andrade. E também a simulação, onde o melhor autor que escreveu em língua portuguesa foi José Beleza dos Santos, que escreveu na edição de 1921. A simulação, que também dá ensejo à anulação do negócio, hoje como ato nulo. Depois, coação e depois fraude contra credores. Na fraude contra credores, nós temos o quê? Os 2 aspectos, subjetivo e objetivo. A intenção de prejudicar, quer dizer, o ânimos nocente da simulação, e na fraude é aquilo que o professor Silvio dizia, o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Se eu esvazio o patrimônio, caímos onde hoje? Naquela regra nova do Código Civil, de consideração da personalidade jurídica.
Pessoa jurídica não tem nada, eu desconsidero e vou atingir a pessoa física. E hoje nós temos a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Tivemos um caso emblemático em São Paulo, onde um advogado de renome pretendia obter honorários de um grande empresário, de uma grande concessionária de veículos. Esse advogado queria executar seus honorários em torno de R$600 mil, e foi em cima da pessoa física. Ele falou, eu não tenho nada com pessoa física, só que ele é biliardário, tem uma maior empresa, uma das maiores empresas de concessão de veículos do Brasil. O que faz esse empresário? Dá em garantia para esse advogado um terreno no Nordeste, que não valia nada. O advogado não aceitou, falou, não, desconsidera a pessoa física e vai buscar os bens da pessoa jurídica. Que foi o que ele fez e obteve essa penhora. Então, vocês estão vendo que em 5 minutos eu consegui falar do erro, do dolo, da coação, que a visa absoluta, que a coação no direito romano era penal, era a metus causa, que depois passou a direito civil, e a coação absoluta, que também dá ensejo ao negócio jurídico. Bem, eu falei rapidamente em 5 minutos, mas agora então eu vou entrar no tema principal, grande tema, difícil, a diferença entre o ato inexistente, o ato nulo e anulável e as consequências disso no direito brasileiro. Desculpa, eu estou um pouco afônico, porque é muita aula, muita palestra, a gente perdeu um pouco a voz. A questão da inexistência, nulidade e anulabilidade é um tema emblemático e que começou a ser estudado no Brasil por Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, em seu famoso Tratado de Direito Privado, ele fazia a distinção dos planos do negócio jurídico. Plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Depois de Pontes de Miranda, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, um trabalho primoroso, feito em 1974 na Faculdade de Direito, de quem eu fui assistente, de onde vocês dizem do seu assistente, falecido até recentemente, ele fazia essa distinção no plano da existência, da validade e da eficácia, seguindo as pegadas de Pontes de Miranda. Toda a doutrina nacional de então, os clássicos, desde Bevilacqua, João Luiz Alves, Eduardo Espínola, Carvalho Santos e todos os outros, Washington Bas Monteiro, Silvio Rodrigues, Orlando Gomes, não faziam bem, mais Caio Mário da Silva Pereira, sim, para dizer os clássicos, não faziam bem essa distinção. Caio Mário ousou fazendo, sim, dizendo que tem diferença. E, recentemente, o professor Francisco Amaral, num trabalho primoroso de introdução ao direito civil, obra da editora Renovar, faz muito bem essa distinção. E ela é fundamental e é importante. Foi até objeto de minha tese de titular, alguns anos atrás, na Faculdade de Direito, onde o professor Vilaça me arguiu nessa tese ousada que defendi alguns anos atrás na Faculdade de Direito. Evidentemente que está um pouco desatualizado, e quando eu escrevi em 2002, não havia ainda hoje aqui o reconhecimento da união entre homens, pessoas do mesmo homem ou mulher, pessoas do mesmo sexo, por isso que eu falo aqui no capítulo do casamento inexistente, que eu vou ter que reformular, evidentemente, com essas últimas decisões dos tribunais superiores. Muito bem. A questão da inexistência, a nulidade, o Código de 16 não previa a figura do negócio inexistente, assim como não previu o Código de 2002. Eu estive presente na comissão, o professor Mário Delgado retornou agora, tive essa honra de estar sempre presente com o Mário Delgado, que é meu colega de comissão, presidida pelo saudoso deputado Ricardo Fritz. Temos até um código que nós se viu comentando, que está na 8ª edição desse ano, de toda a história, e sempre discutimos os aspectos pontuais do Código Civil. O Código 16 não falava nada de ato inexistente, e o Código 2002 também não, porque a doutrina, em tese, em princípio, era contrária. No Brasil, os grandes agressores que nunca aceitaram, primeiro, um deles, o professor antigo de São Paulo, Antônio Luiz da Câmara Leal, que foi professor da Faculdade de Direito, que não aceitava a teoria do ato inexistente. E outro que criticava muito a teoria do ato inexistente era o professor Silvio Rodrigues, que foi meu professor por muitos anos. O professor Silvio Rodrigues não aceitava, dizendo que era inútil essa distinção entre o ato nulo, que ele achava que cabia no ato nulo, que era simplesmente que era inútil, inconveniente e inoportuno, dizendo que o efeito prático era nenhum. Eu, nesse livro, eu usei divergir do professor Silvio Rodrigues e também do professor Marcos Bernardo de Mello, que é o ferrenho defensor de Pontes de Miranda, que eles acham que tudo se enquadra dentro da nulidade absoluta. Eu vou tentar demonstrar nesses próximos minutos que não é. Não é pelo seguinte, e aí vai a primeira distinção.
a distinção fundamental, que o ato inexistente está no outro plano do negócio jurídico. O ato, ele primeiro precisa existir, segundo, ele precisa ser válido, e depois ele tem que ser eficaz. Muito bem, agora eu já faria com os senhores que são advogados militantes a primeira pergunta, e com um exemplo eu vou chegar na teoria. Imagine os senhores um menor de 15 anos que resolve vender uma propriedade. Ele é absolutamente, o ato é nulo, tem 15 anos. Aos 18, atinge a maioridade, ele ratifica a venda. Eu ratifico a venda, Sr. fulano de tal. Mudemos o exemplo. Imagine que se alguém falsificou a assinatura desse menor de idade de 15 anos, ele pode, aos 18, ratificar o falso? Não. Uma perícia grafotéria, isso que não assinei. Esse ato é inexistente, sabe? Porque não convalida, não prescreve. A qualquer momento, ele pode pedir a declaração de inexistência. Mas como é duro colocar isso na cabeça dos juízes, eles não entendem essa distinção. Por quê? Outro exemplo. Imagine os senhores que alguém saca uma duplicata fria contra uma grande empresa. Saca fria, não tem causa. Eu, para poder sustar o protesto, tenho que depositar. Depois de 30 dias, que é o meu prazo, eu tenho que entrar com que tipo de ação? Ação declaratória de inexistência, nunca de nulidade. E os juízes às vezes falam, não é nulo, é inexistente. É inexistente porque não teve causa. A mim parece de uma clareza solar, mas infelizmente não é assim que pensa a jurisprudência. Então, na realidade, o Caio Mário ousou fazê-lo, como o professor Antônio Junqueira também. Só que o professor Antônio Junqueira falava da existência, e eu aqui estou falando da inexistência. E, na realidade, vocês estão vendo com esse simples exemplo primário, vocês estão vendo que tem diferença. Quer dizer, eu não posso ratificar o falso, porque eu tenho que fazer o exemplo grafotério. Então, ouso divergir do professor Silvio Rodrigues, dizer, não tem consequência. Claro que tem consequência. Porque se eu falsifico uma escritura pública, eu levo o registro imobiliário. E como é que eu vou desconstruir esse ato? Através de uma ação declaratória. Então, surtiu efeito na órbita do direito. Quer seja na compra e venda, quer seja em qualquer outro ato. Então, nessa questão do saque de duplicata fria, que não tinha causa. Eu tenho que pedir a declaração da inexistência do ato. Aliás, quem melhor esclareceu isso do ponto de vista processual e administrativo foram dois grandes professores. O professor José Frederico Marques, nos anos 50, e antes dele o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, pai do professor Celso Antônio, que foi reitor da Universidade Católica. O professor Celso Antônio, o professor Oswaldo Aranha, um trabalho primoroso, publicado nos anos 40, diz exatamente sobre a inexistência do ato administrativo. E o professor Frederico Marques, grande processualista, diz o seguinte, que a ação declaratória é para declarar a existência ou inexistência de um direito. E isso era a tese do professor Alfredo Buzaide, definido com a maestria em 1943. A ação declaratória é um direito brasileiro. Exatamente, a ação declaratória é para declarar a existência ou inexistência do direito. Então é por isso que eu ousei defender a importância da questão. E surtindo efeito prático. Se eu levo ao registro imobiliário uma escritura falsa, eu tenho que desconstruir o ato através de uma ação declaratória de inexistência, nunca de nulidade. Prosseguindo nessa questão da inexistência, evidentemente que a origem de tudo isso aqui veio no direito francês, quer dizer, pensava-se que era um direito francês, porque Napoleão Bonaparte participou pessoalmente da discussão do Código de 1804. E lá no artigo 146, ele mudou a alteração, ele era o imperador, ele mudou a redação. Portalis, que era o ministro, o presidente da comissão, Portalis levou o seguinte texto a Napoleão Bonaparte, dizendo respeito ao casamento. O casamento não é válido. Le mariage n'est pas valable, artigo 146 do Código Francês de 1804. Napoleão não gostou da redação, ele mudou, não há casamento, il n'y a pas de mariage, se não houver livre consentimento. Quer dizer, não há casamento se não houver consentimento. E era essa regra transportada do direito francês para o direito brasileiro, de que para o casamento existir, precisava ter 3 requisitos, evidentemente que agora abalado pelo STJ e do Supremo: identidade de sexo, manifestação livre de vontade e autoridade competente. Ora, essa imposição de Napoleão no Código surtiu efeito porque toda a escola francesa, da escola que se chamava Escola da Exegese do século XIX, por que se chamava Escola da Exegese? Porque eram os autores que interpretavam a luz do Código Civil, os intérpretes da lei, eles não podiam sair da lei. O professor Vilas ainda falou
do decúbito, quer dizer, então, o direito personal tem que estar na lei. Os franceses do século XIX, por influência do próprio Napoleão, redigiram. E por incrível que pareça, por ironia do destino, o primeiro autor que enfrentou essa questão da inexistência não era francês, era um alemão, Zachary von Lingenthal, que escreveu na Alemanha, depois essa obra foi traduzida para o francês, a que eu consultei é de 1854, eu não sei alemão, mas tenho conhecimento francês, consultei essa obra de 1854, do Zachary, que dizia exatamente da inexistência. Mas toda a doutrina começou a repetir um argumento equivocado. Você vê que é aquela história, todo mundo repete o boato, todo mundo acredita como verdadeiro. E não era isso. Pela pesquisa que fiz, eu fui descobrir que não foi no Código francês que começou essa distinção sutil entre o ato inexistente e o ato nulo. Sabe onde era? No direito canônico, no século XII ou XIII, por causa da Igreja Católica, que quiseram complicar essa história de impedimentos matrimoniais. Porque eu já quero dizer para o senhor o seguinte: os comandos eram muito pragmáticos. Para os comandos não havia essa distinção entre ato inexistente e ato nulo. Mas, na verdade, o irritus do direito romano, que era o nullus no direito romano não era o inexistente, era o irritus. Então, na realidade, essa evolução, e só não quero voltar a nossa aula de história do direito, não interessa, mas para chegar no Código 2002, o que aconteceu foi o seguinte: toda a doutrina francesa do século XIX, aqueles autores que comentaram o Código francês, entre eles o Demolombo, o Briraud e depois o Théophile, e esses autores da escola de exegese do século XIX, começaram a fazer, não, existe a distinção entre o ato inexistente e o ato nulo. E vou mais além, no direito francês não havia nulidade de pleno direito, porque aqui é muito fácil, é nulo de pleno direito. Não é nulo de pleno direito, tem que requerer judicialmente para o juiz declarar a nulidade. Então não existe nulidade de pleno direito para o direito brasileiro, tem que declarar. E aí vieram algumas pessoas com mais filigranas e disseram: bom, e como é que fica a questão do bígamo? O sujeito que é bígamo. O Código Civil de 16 de 2 repete que é nulo o casamento cerebral com pessoa já casada. Então, como no Brasil não há informação segura quanto ao registro, o sujeito casa no Piauí e depois se casa em São Paulo. Não tem cruzamento de informação. Aqui é a presunção, juris tanto admite prova ao contrário. Então, o sujeito é bígamo. Então, esse segundo casamento, para o direito brasileiro, seria nulo. A meu ver, seria inexistente, porque ele já tinha sido casado uma vez. Então, para a bigamia, o Código fala em nulidade, a meu ver, é inexistente. Mas aí a questão é um pouco mais, digamos assim, de terminologia, porque como o direito não é matemática, 2 vezes pode ser 4, 5, 6, o Pontes de Miranda entende que para alguns atos a coisa seria ineficaz e para outros seria inexistente. E eu vou dar um exemplo, sem querer já pular para a ineficácia. Pontes de Miranda entende que um contrato de locação, só para dar um exemplo simples, um contrato de locação, onde são vários donos, se faltar a assinatura de uns donos no primeiro contrato, Pontes de Miranda acha que houve ineficácia, que é ineficácia em relação àquele que não assinou o contrato. A meu ver, isso não é ineficácia, não. A meu ver, seria da inexistência, porque o primeiro contrato ele tem que assinar. Ele pode não assinar os demais, uma renovação do contrato de locação, onde alguém já está instalado no. Agora, faltando a assinatura de um dos donos, a meu ver, é inexistente, não é ineficaz. Sem dúvida, porque ele não assinou, faltou uma manifestação de vontade. Mas Pontes entende que seria uma ineficácia, que no fundo vai dar uma discussão cerebrina. Mas na realidade, vocês estão vendo, em 5 minutos, vocês estão vendo o alcance daquilo que eu estou falando para o senhor. Outra questão importantíssima, a convalidação. O ato inexistente não prescreve. Eu posso requerer daqui 20 anos, dizendo: olha, eu não assinei, tem um caso concreto de um cidadão que ludibriou um velho, quase cego, comprou dele umas cotas num hotel, fez ele assinar tudo em branco, o cheque contra o banco estava em branco, o valor estava em branco, a data estava em branco. Ele morreu depois de muitos anos, os herdeiros chegaram nesse comprador de má-fé e falaram: papai vendeu isso por um preço vil, e nós não reconhecemos isso aqui. Mas isso aí já faz 15 anos, e daí? Não tem preço. E um dos elementos da compra e venda qual é? Preço, res, preço e conceito. Precisa ter coisa, preço e consentimento. Não havia preço, pelo preço dele estava em branco. O cheque do banco estava em branco, não tinha data, não tinha preço. O negócio seria inexistente. Saiu o acordo, perdeu o negócio, porque eles iam entrar com uma ação declaratória de inexistência. Porque qual é o elemento da compra e venda? O elemento é o preço. Você tem que ter a coisa, o objeto, o preço e o consentimento. Não havia o preço do negócio jurídico. Outra questão importante quanto a essa questão de inexistência. O saudoso professor Walter Moraes, que foi nosso colega do departamento, deu um voto lapidário no Tribunal de São Paulo,
na questão da procuração para alguém doar um imóvel. A pessoa tinha procuração para vender o imóvel a título oneroso. Ele vai e faz doação, que é a título gratuito. O Walter Moraes entendeu que a procuração era inexistente, a doação era inexistente porque a procuração era viciada. Ele tinha procuração para vender a título oneroso. O que ele vai? Ele faz doação a título gratuito. Não preencheu os requisitos da procuração. Prejudicou. E o Walter Moraes disse que o ato era inexistente. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no voto do Enio Sartori, ele também declarou a inexistência de uma pessoa que foi vítima de um estelionato. Falsificaram a identidade dele, o RG, constituindo uma empresa em nome dele, com o RG tudo falso. E começaram a agir em nome dessa empresa. Empréstimos bancários, cartões de crédito, prejuízo enorme. Essa pessoa entrou com ação declaratória de inexistência e levaram a junta comercial. Teve que desconstruir esse ato através de uma ação declaratória. Até esse acórdão de 2 anos atrás, e o Giuliani vai em cima da doutrina portuguesa, Carlos Alberto Mota Pinto e o Iolarcão, que faz bem essa distinção entre o ato inexistente e o ato nulo. Então, em apertado assim, vocês estão vendo que a compra e venda, quando falta preço, consentimento e também a manifestação de voto, preço, consentimento, claro que ela é declarada inexistente. A doação, quando eu não tenho procuração para doar, mas sim para vender, também dá inexistência do ato. E a grande questão é a convalidação. Eu não posso convalidar um ato inexistente. E outra coisa, o ato inexistente é imprescritível. O ato nulo, até o ato nulo hoje, muito embora o Código fala da não prescritibilidade do ato nulo, eu vou provar para o senhor daqui 1 segundo, ou 10 segundos, que o ato nulo, até o ato nulo prescreve. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ministro Moreira Alves, há muitos anos atrás, num julgamento do Supremo, num voto lapidar, disse o seguinte: a hipótese era concreta. Vocês estão percebendo que eu estou indo ao caso concreto para vocês entenderem melhor a teoria. O senhor é advogado, estou falando para advogado. A hipótese era a seguinte: era um prédio em Copacabana, onde a família, em 1940, havia vendido o terreno para uma construtora, por documento particular. Naquele tempo era permitido, se aprovou um prédio lá no Copacabana, um prédio de 13 ou 14 andares, isso foi ficando 30, 40 anos, ninguém tinha escritura definitiva, era um compromisso. Então, muito bem. 40 anos depois, alguém que se sentiu preterido, era herdeiro dessa família, entrou com uma ação e falou: mas eu era menor de idade na época, isso é tudo nulo. O ato não prescreve. A venda foi nos anos 40 e essa questão estava sendo discutida nos anos 80. O ministro Moreira Alves, num voto lapidar, disse: não, até o ato nulo prescreve. Ele ficou maior de idade, ele deu prescrição de 20 anos, que era um prazo maior do Código Civil de 16, que hoje foi reduzido para 10. Em 20 anos está prescrito. O Moreira Alves não pode prejudicar terceiros que já estão morando aí há 35 anos, comprar esses apartamentos para anular tudo para trás, porque ele tinha uma casa do tempo do avô dele, ele quer voltar tudo para trás. O Moreira Alves se fode nesse sentido, dizendo o seguinte: até o ato nulo prescrevia sim. E houve até uma súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que, nos termos do antigo artigo 1132 do Código Civil, que dizia o seguinte: não pode o ascendente vender o descendente sem anuência dos demais descendentes. E foi mais além o legislador de 2002, dizendo o seguinte: não pode vender o descendente sem a aquiescência dos demais descendentes e sem a aquiescência do cônjuge alienante. O Código de 2002 foi mais técnico e rigoroso, obrigando que o cônjuge também compareça, quer dizer, não pode haver a venda do ascendente do descendente sem a assinatura dos demais e também do cônjuge alienante. Então, os senhores estão vendo que tem uma diferença fundamental. E isso a doutrina brasileira, agora, felizmente, os novos civilistas estão acordando para essa realidade, principalmente Francisco Amaral, fazendo essa distinção, sim, dos planos do negócio jurídico entre o ato nulo e o ato inexistente e o ato nulo. Quanto à questão do casamento inexistente, evidentemente que agora eu vou ter que enfrentar essa questão e agora eu vou conversar com os senhores isso. Quando eu escrevi isso em 2000, evidentemente que o casamento inexistente, por que era inexistente? Porque não podia ter identidade de sexo, não podia ter autoridade incompetente e tinha que ter livre manifestação de vontade. Com a evolução, a partir de 2000, alguns países da Europa começaram a permitir casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, veio o Canadá, a Holanda, a Suécia, alguns países da Escandinávia,
E, recentemente, um dos países mais católicos do mundo, a Espanha, no governo Zapatero, mudou o Código Civil, permitindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. E para os seus 2 anos, até Portugal também, outro país católico, permitiu. O Código Civil português, de 1966, dizia com todas as letras que o casamento era inexistente. Porque eram poucas as legislações que enfrentavam a questão do ato inexistente. O Código Português era um deles, que dizia do casamento inexistente, assim como o Código Mexicano, que falava do casamento inexistente. Ora, com essa evolução do direito estrangeiro, transportado para o nosso direito brasileiro, o que aconteceu no Brasil? O Brasil, na falta de legislação, porque os deputados não vão colocar a mão nisso, porque eles têm medo de perder voto, a bancada evangélica, a bancada católica. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal e o STJ fizeram as vezes de legislador. Na realidade, criou-se uma grande confusão, porque o primeiro projeto que se apresentou no Brasil foi da então deputada Marta Suplicy, nos anos 90, que dizia da parceria civil entre homem e mulher. Mas ela tomou cuidado com os seus assessores, que era simplesmente uma parceria civil. Nunca se falava em palavra casamento. O professor Miguel Leal, com quem eu tive a felicidade de trabalhar por 20 anos na Eletropaulo, até prefaciou um dos meus livros, das limitações de propriedade. O senhor Leal, o professor Tércio Sampaio, sempre dizia, enquanto não se mudar a Constituição, não se pode falar em casamento. Causa da Constituição, porque a Constituição, no artigo 226, fala da união entre homem e uma mulher. Mas, na realidade, o que aconteceu... Aí o problema não é jurídico, é vernáculo, porque casamento pressupõe sexos diferentes, homem e mulher. Não é jurídico, não é vernáculo, é português. É língua portuguesa. Aí não se trata de discussão jurídica. E o professor Reale, não, enquanto não se alterar a Constituição, não se pode mexer nisso. Muito bem. O STJ, nesse voto pioneiro, e depois o Supremo, e o ministro Pelus tomou cuidado, não se falou na palavra casamento. Mas qual é o perigo, às vezes, dessas decisões? Eu louvo até as decisões, porque eu acho que não tem que haver discriminação. Mas sabe qual é o perigo? Os cartórios de registro civil, daqui a pouco vão afixar nas suas portas editais de casamento de 2 homens e de 2 mulheres, como se casamento fosse. E a mesma casamento, as pessoas. Então é perigoso, às vezes, na falta do legislador, o judiciário fazia às vezes o legislador, porque vai dar essa confusão. Não, mas é a decisão do Supremo, nós temos que cumprir, muito embora não seja uma súmula vinculante, nós vamos ter problema assim lá na frente, porque a Constituição continua em vigor. Então, senão nós vamos ter direito alternativo, e isso é muito ruim. Bom, então, no casamento inexistente, evidentemente, com essa evolução, hoje nós não podemos dizer, bom, pessoas do mesmo sexo não podem se casar. Do ponto de vista técnico, casamento não há. Porque, como dizia um autor espanhol, isso corresponde, que o problema todo da alteração, do transexualismo, do homossexualismo, o problema dos cromossomos, eu até, se me permitirem, eu não costumo ler em palestra, eu acho um desrespeito aqueles que estão ouvindo, mas porque fica muito mais dinâmico olhando para as pessoas que estão ouvindo. Mas aqui, para não trair aquilo que eu escrevi, na pesquisa que fiz, no direito espanhol, eu encontrei uma questão interessante, que eu gostaria de mostrar para os senhores, embora eu compactue, senão não teria colocado aqui. Como inexistente, o casamento havido por transexual. Em recentes julgados, já não é tão recente, isso aqui é de 2001, mas do Tribunal Supremo da Espanha, conforme nos informa José Ramón de Verde Piamonte, professor de Direito Civil da Universidade de Valência, entende a Corte Espanhola que, nesse caso, não há diversidade de sexo, pois a transexualidade é uma operação cirúrgica que dá como resultado uma morfologia sexual artificial de órgãos externos e internos semelhantes ao do sexo feminino ou masculino, unidos a outras características, embora o sexo cromossômico continue o mesmo, o que torna impossível a realização do casamento face à identidade de sexo. Então, vocês estão vendo que em 3 linhas apenas eu mencionei desse autor espanhol, mas eu me lembro de uma sentença dada pelo professor Rui Geraldo Camargo Viana, que é meu colega, divide comigo a matéria de pós-graduação, hoje nós teremos a última aula. O professor Rui Geraldo foi a primeira sentença no Brasil de transexual nos anos 70. Nos anos 70, houve um problema, até um processo criminal contra um médico famoso em São Paulo, e o professor
era professor, ele era juiz da Vara de Serviços Públicos e deu essa sentença do transexual, na época, nos anos 77. E nessa mesma ocasião, a professora Araci Clabin defendeu uma tese na Faculdade de Direito sobre o transexualismo no direito brasileiro. Essa tese está lá arquivada na Faculdade de Direito, sob orientação, acho que na época, do professor Washington de Barros Monteiro, de quem eu sou o sucessor no seu curso de Direito Civil. Então, vocês estão vendo que o tema era novo na época, de 77, e alguns professores da Faculdade de Direito que eram vanguarda no tema. Um deles, o professor Antônio Chaves, que está na frente do seu tempo. Mas vocês estão vendo que a matéria é polêmica, essa questão da inexistência. Então, no casamento, vocês estão vendo que houve uma evolução em apenas 10 anos. Em 10 anos mudou tudo. A questão da nulidade de pleno direito, como eu já disse, repito, não existe nulidade de pleno direito. Não havia na França no século XVI e não há no Brasil em 2010. Não há. Tem que haver provocação. Quem quer que seja a declaração de nulidade do ato, tem que ser por uma sentença judicial declarando que é nulo de pleno direito. Então, essa nulidade de pleno direito tem que constar no Código. A questão da anulabilidade, aí voltando do começo da minha exposição, quando eu falava de erro, dolo, coação, por que eu falei aquilo no começo e agora estou voltando? Tem que ter um triângulo, uma ligação. Porque o legislador de 2002, num passo à frente, colocou a simulação entre os atos nulos e não simplesmente anuláveis. E aí, quando se fala em erro, dolo, coação e fraude, eu vou deixar a simulação. Então, do erro, eu falava, tomar por verdadeiro o que é falso e falso o que é verdadeiro. Citando aqueles autores lá, os franceses, o Bujaço, o Donero, século XVI, e, na realidade, vindo com essa questão do erro substancial e o erro irrelevante. E o que é erro substancial? É aquilo que eu falei, se eu compro uma estátua, eu vou no leilão, compro uma estátua, não, isso aqui é marfim, depois é osso, é erro substancial. Agora, erro relevante, eu vou ao leilão e compro um quadro de tipo Portinari, isso aqui foi pintado por Portinari em 1930, e aí eu descubro que foi pintado em 28, é um erro irrelevante, porque é na mesma fase que ele pintou, o preço é o mesmo. Agora, eu não posso dizer o mesmo de Picasso, se aquilo lá, não, isso aqui é Picasso em 1910, mas é 1940, tem outra fase, tem outro preço no mercado internacional. Então, esse erro não é irrelevante, é erro substancial, sim. E aí nós temos um erro sobre a declaração. Se um cego dá para uma secretária digitar alguma coisa, ela digita uma confissão de dívida, ele assina, ele confia na secretária. Houve erro sobre a declaração. Então, aí nós temos aquele problema da teoria da vontade e teoria da declaração do direito alemão. O direito da vontade e o direito francês, a teoria da declaração que era do direito alemão. Então, se ele dá, ela assina e ela faz uma confissão e ela assina, ele foi ludibriado por acaso. Houve problema da boa-fé, e aí eu não vou nem entrar na questão da boa-fé e da má-fé, porque senão eu vou ter que resumir o livro do Menezes Cordeiro, que tem 1.200 páginas. Então é impossível. O livro da Judite Martins Costa tem quase 1.000 páginas. Então não dá aqui em 5 minutos para falar sobre boa-fé. Mas é claro que envolve boa-fé, envolve má-fé, a boa-fé objetiva, que o legislador já previu lá no artigo 422, quando fala da eticidade, da publicidade, tudo aquilo que o professor Miguel Reale falava no projeto de Código 2002. E continuando falando nessa questão da anulabilidade, por erro, por dolo, claro que aí tem prescrição, evidentemente, por erro, dolo, coação e a fraude, porque na realidade a fraude, por exemplo, está intimamente ligada com aquele exemplo que eu dei no início, a questão da desconsideração da personalidade jurídica. A simulação, porque a fraude, o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. A simulação e principalmente o dolo. O dolo malos e o dolo bônus. O dolo malos até parece não é Maluf, malos, mas enfim, o dolo malos, o Menezes Cordeiro dizia muito bem, do vendedor que se omite na hora de vender o produto, precisa das qualidades e defeitos. Claro que o vendedor também ele tem que ser um bom vendedor, não vai falar só dos defeitos, ele não vende o produto, tem que ter um meio termo. O homem virtus, o homem médio romano, dizer o que é bom, ele deve exercer a sua atividade civilizadamente. Aquilo que todo mundo diz. Ele tem que ser um bom vendedor. Não precisa estar. Agora, evidentemente que quando há intenção de prejudicar, aquele que se chama de animus nocenti da coisa, ou a simulação fraudulenta ou inocente. E tem uma distinção muito grande, e no dolo, o Manuel Domingos de Andrade dava um exemplo muito interessante, do sujeito que foi comprar uma vez uma propriedade, e aí o outro, ele falou, não, mas ele gostava de pescar. O que faz o vendedor? Manda algumas pessoas jogar um monte de peixes ali num lago,
E no dia que ele foi lá, ele lançou o anzol e pescou vários peixes. Ele comprou a propriedade. Depois de uns dias, não tinha mais peixe, porque ali não tinha peixe nenhum. Ele falou, me sinto enganado, porque eu comprei a propriedade porque eu sou um pescador. E não tinha, ele propôs o quê? A anulação do negócio por dolo. Ele falou, houve dolo da pessoa que intencionalmente colocou peixe no lugar onde não tinha peixe. Então, pediu anulação. E vou mais além. Nessa questão da anulação, existe uma teoria que não foi prevista no Código Civil, mas foi muito discutido no passado e é interessantíssimo, é aquilo que se chama a teoria da pressuposição. Teoria da pressuposição que foi criada por um autor, um gênio alemão, chamava-se Windscheid, que foi precursor do Código Civil alemão de 1896. Windscheid, a teoria da pressuposição, que depois foi desenvolvida por Karl Larentz e por Ertmann no direito alemão, chamava-se teoria da base do negócio. Essa teoria dizia o seguinte, a teoria da pressuposição, um exemplo clássico que a doutrina dá, e eu sempre repito, e vou transportar para o Brasil, foi a época da coroação do rei Eduardo VII da Inglaterra. Quando morreu a rainha Vitória, em 1902, o cortejo ia passar por algumas ruas principais de Londres. E a carruagem ia passar naquelas ruas e as pessoas começaram a alugar as suas casas, porque as pessoas queriam ver passar o cortejo real. Alugar e receber o imposto do aluguel. Por uma questão de segurança, alterou-se o roteiro, eles não iam mais passar naquelas ruas. As pessoas que tinham lugar falaram, mas eu não quero mais, eu quero de volta o meu dinheiro. Aí o sujeito falou, não, a janela está à sua disposição, não vou devolver o dinheiro, porque o senhor alugou, o parque está se observando, o montado está feito, eu quero receber o preço. Transportando esse exemplo para o Brasil, lembro que quando não havia ainda o sambódromo no Rio de Janeiro, as pessoas alugavam seus escritórios na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, onde ia passar a escola de samba. Era a mesma coisa, por questão de segurança, não ia mais passar a escola naquela avenida. Para que eu queria alugar aquele escritório da Avenida Rio Branco? Então, isso chamou-se na teoria, na doutrina alemã, e pouco aceita ainda, mas da teoria da pressuposição. Quer dizer, eu aluguei na pressuposição, queria ver o evento. Então, eu quero meu dinheiro de volta, porque o evento não vai se realizar. Então, o problema é da boa-fé. Tem que devolver, e os tribunais ingleses mandaram devolver o dinheiro, porque realmente ele alugou com a intenção de que lá fosse passar um cortejo real do rei Eduardo VII. Então, é outra questão de anulabilidade. Bom, prosseguindo, então nós temos, eu estava falando do erro em corpo, em persona, evidentemente que o erro em persona é erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, que eu falei, se casa pensando que é um industrial, um engenheiro, um advogado, é um Kafka, de exploração no Cine, então vende cocaína, traficante de entorpecente, então a pessoa não quer. Então, eu é essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, mas eu tenho um prazo para requerer. Ele não pode ficar aberto a vida toda. Quer dizer, se ela não requer um prazo, é que a pessoa aceitou que estava boa aquela situação de casar com aquela pessoa que traficava cocaína, se for preso, era. Mas, quer dizer, não tem mais prazo para anular. Agora, por que eu disse que com o advento da lei do divórcio, esvaziou-se e diminuíram muito as ações de anulação de casamento? Eu me lembro, e eu fui nomeado numa época, ainda na época do Dr. Lauro Malheiros, pelo desembargador João Del Nero, que era pai de um aluno meu, que depois ficou mestre na faculdade, o Dr. Del Nero me nomeou para um cargo que hoje não existe mais no direito brasileiro, o curador do vínculo. Qual era a função do curador do vínculo? Era curador, o curador do vínculo, ele representava o Estado como se fosse o promotor. O promotor acusa sempre, por esse libelo acusatório, lança o nome do réu, no desculpado. O curador do vínculo, ele tinha que pedir a mantença do vínculo, fosse o que custasse, não importasse. Ele só não podia pedir a mantença do vínculo em caso de bigamia. Então caiu em minhas mãos um caso triste, tristíssimo, que eu tive que pedir a manutenção do caso. Era o seguinte: era um rapaz que se casou com uma moça que trabalhava no laboratório. Nunca me esqueci, ficou na minha memória, nunca mais esqueci, faz quase 30 anos essa história. Ele casou-se com uma moça que era recepcionista de um laboratório. Comportamento normal, os dois tiveram um namoro e se casaram, tiveram uma filha. Depois de 35, 40 dias, ela surtou, a moça surtou, teve um surto psicótico e jogou a criança no chão com raiva e a criança morreu. A criança morreu, foi aquele trauma, ele depois entrou com uma ação de anulação de casamento e disse: eu não tenho condição de viver com essa mãe, mas matou minha filha, eu não tenho condição. Então, só que o problema é o seguinte: o Código 16 dizia o seguinte: para se anular o casamento, a pessoa, antes do casamento, se fosse normal, não dava anulação. Ele provou no depoimento que ela ficou doente depois do casamento, que ela teve alteração psíquica depois com o parto. Quer dizer,
não sei se era estado puerperal, porque geralmente 5, 6 dias, 40 dias depois, não sei se seria consequência, eu não sou médico, não sei se seria consequência do estado puerperal. O fato é que, no meu parecer, penalizado, eu pedi a mantença do vínculo, torcendo para que a Câmara julgasse como diferente, mas eu tinha que representar o Estado naquela ocasião, pedi a mantença por um motivo muito simples. Ele confessou que no período de namoro era uma pessoa normal, ela começou a apresentar esses sintomas de equilíbrio depois do nascimento, depois do casamento. Então não era caso. Eu falei, por mais triste que você não é caso de alienação, mas é caso de separação. Não acompanhei depois o resultado, não sei como é que o tribunal decidiu, mas hoje essa figura do curador de não existe mais. Havia antes, hoje não existe mais. Então vocês estão vendo uma coisa séria. E antigamente costumava-se dizer o seguinte, no Tribunal de São Paulo, a anulação de casamento e a anulação de testamento era quase impossível. Que Câmara vai cair? Se fosse desembargador conservador, não anulava nada, nem casamento, nem testamento. Então, é que nem a composição do Supremo. Quem que está no Supremo hoje? Então depende, quem indicou, quem indicou. O Supremo hoje, com todo respeito a todos eles, o Supremo, os senhores queiram, é um tribunal também politizado e político. Né? É só ver essa decisão das cotas por unanimidade, quebrando o princípio da isonomia, não vou nem comentar sobre isso, quer dizer, não era possível uma decisão unânime de uma coisa que fere a Constituição. Mas então tem cota daqui a pouco vai ter cota de libanês, de japonês, de alemão, com todo respeito. Não podia ser 11-0 e foi, quer dizer, 10-0. Não sei se alguém deixou de votar, mas então, quer dizer, é problema complicado. Agora, criticava-se muito antigamente o Tribunal do Rio Grande do Sul, o problema do direito alternativo, mas daquele problema de várias uniões estáveis ao mesmo tempo, alguns desembargadores não chegaram a defender essa possibilidade, mas esse não é tema da nossa palestra. Bom, então, prosseguindo, falando que eu tenho mais 10 minutos, então eu já do ato nulo, o já entendeu, quer dizer, até o ato nulo ele diz que é imprescritível, mas por esse voto do ministro Moreira, vocês estão vendo que ele prescreve antigamente 20 anos, hoje cai na regra geral do Código Civil do prazo máximo de 10 anos, no artigo 205 e 206 do Código Civil. Não tem prazo maior do que 10 anos hoje no Código Civil. Apenas houve um descompasso, porque para o usucapião permaneceu os 15 anos para o usucapião extraordinário. Acho, a meu ver, aí houve um descompasso, porque se a regra geral falava em 10, não poderia ter um prazo de 15. Mas isso não é fácil fazer lei, é muito fácil criticar a lei, é difícil fazer. Bom, na questão da anulabilidade, então, ainda nós temos, eu falava do erro em persona, em corpore, em negócio, o erro substancial é relevante, evidentemente que aí é uma questão pessoal da pessoa. Se eu compro um terreno de esquina e alguém fala, o senhor tem 1000 metros, eu gostei do terreno. Aí quando eu mando medir, eu mando lá, eu vou começar a funcionar, não tem 1000, tem 940, 930. Pode acontecer o seguinte, eu quero de volta o preço, me abate 60 metros, quer dizer, não é uma coisa tão grave, assim, na curva, perto de 40 anos. Agora, evidentemente, se eu compro 1000, mando medir, tenho 500, muda completamente de figura. O erro é substancial e dá um ensejo, sim, à anulação do negócio jurídico, porque o erro foi substancial e não foi irrelevante. Quanto ao dolo, já falei, o dolos malus, o dolos bônus, a questão da simulação, a absoluta, a simulação, a inocente não dá ensejo à anulação. No caso clássico que a doutrina portuguesa costuma lembrar, é o homem que dá uma festa de casamento para a filha, gasta quer dizer, algum dinheiro, porque ele está precisando de dinheiro na praça, então ele quer mostrar, ter uma aparência de que está numa situação boa para captar alguma coisa, desde que ele não prejudique. Ou então a simulação pode ser absoluta ou relativa, ou então naquela questão muito frequente de pessoas que vão se separar e criam dívidas para prejudicar o cônjuge. Então, eles simulam dívidas com terceiros para depois apresentar assim, eu estou devendo na praça tanto, então não posso dar essa propriedade, porque estou comprometido. Quer dizer, simula dívidas, ou então, aquele outro caso mais frequente, de homens que davam imóveis de valores incompatíveis com a renda das mulheres. E eu até trago no meu livro Transação aqui alguns casos da jurisprudência de que um homem deu para uma mulher um apartamento em Ipanema e ela era professora primária no Rio de Janeiro. Com todo respeito, o salário de professora primária não podia comprar um apartamento na Avenida Vieira Soto. Então, faça essa prova pela origem do dinheiro e os filhos depois iriam anular esta doação. E vou mais além. Essa questão de anulação é muito séria,
Há alguns anos atrás, o problema que tem domingo no programa da Record, que deu uma pequena entrevista, é o problema da anulação testamentária. O homem casado não pode dispor do seu patrimônio, nem da parte disponível, a sua concubina. Porque precisa fazer a distinção, concubina e companheira. A concubina é a mulher que se une ao homem que tem impedimento matrimonial. O homem casado, ela é concubina. A companheira é aquela mulher que se apresenta à sociedade como se casada fora, um homem solteiro, viúvo, separado judicialmente, que não tem nenhum impedimento, ou então desquitado antigamente, mas que não tem impedimento matrimonial. Isso o Supremo Tribunal Federal já havia feito isso assim, nos anos 70, com o ministro Antônio Néder, e depois o STJ, num acordo do ministro Salles Felipe Teixeira, repetiu, dizer, companheira, parecia uma novela mexicana, concubina é a mulher dos encontros velados, furtivos, da calada da noite, para satisfazer os prazeres sexuais. E a companheira não, é a mulher que se apresentava à sociedade como se casada fora, numa relação móreo-sólio, quer dizer, e se apresenta na sociedade com conta de banco, etc., como se casada fosse a pessoa. Então, essa teria direito. E nessa decisão interessante do desembargador Jorge de Almeida, deu-se o seguinte fato: um homem casado, separado de fato da mulher há 11 anos, foi a um cartório e fez o testamento da seguinte forma: deixa a parte disponível, eu estou separado de fato da minha mulher, dona fulana, e tenho uma companheira que se chama fulana. Deixa toda a parte disponível dos meus bens, essa dona fulana. Quando ele morreu, a mulher legítima entrou em juízo com os filhos, pedindo a anulação do testamento, e disse, não, ele de vez em quando pernoitava na minha casa, porque tinha filhos com ela. E a outra mulher, a prova não foi bem feita. Aí o desembargador Jorge de Almeida, acompanhando o parecer do procurador Gama Peregrini, diz o seguinte: o que não está nos autos está fora do mundo jurídico. A prova da mulher legítima foi bem feita, ela provou que ele pernoitava de vez em quando na casa matriz. Então, reconheceu que a outra era concubina e companheira. Resultado, anulou a disposição testamentária da parte disponível dos bens. Então, o senhor também tem uma coisa séria, quer dizer, então deu anulação e ela perdeu a parte, porque o tribunal entendeu que ela era concubina e não era companheira. Então, vocês estão vendo, e agora já estou terminando realmente, né, que essa distinção é importante, importantíssima, e eu vou terminar um pouquinho mais cedo, porque assim eu dou a oportunidade aos senhores fazerem as perguntas que quiserem, e eu agradeço mais uma vez a atenção que os senhores me dispensaram, apenas para quem quiser ter interesse nessa matéria, sobre nulidade, um livro antigo, Martinho Garcês escreveu esse livro, é um clássico de 1896, algumas edições, nulidade dos negócios jurídicos. Esse meu livro de existência, que deve sair, está no prego, não tem ainda, existência da teoria das unidades. E o livro do professor Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio Jurídico, Existência, Validade e Eficácia, e Marcos Bernardo de Mello, sobre o fato jurídico, validade e existência. Eu agradeço aos senhores imensamente a atenção me dispensaram, senhores pais da minha mesa. Se eu falei um pouco rápido, me perdoe, mas é que era muito assunto para pouco tempo. Muito obrigado.